Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. De La Cruz e Alan se juntam ao grupo e Saul treina a parte em representação do Flamengo. Quem tem a tabela mais difícil? Vamos conhecer o caminho do Flamengo e do Palmeiras nesse Brasileirão. Flamengo encaminha a contratação de novo técnico. Nação rubro-negra preocupada. Gigante alemão promete investir pesado para tirar jogador importante do Mengão em 2026. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo se reapresentou após a vitória contra o Botafogo na manhã dessa quinta-feira aqui no Ninho do Urubu e iniciou a sua preparação para enfrentar aí o Palmeiras no próximo domingo, aqui no Maracanã. Os próximos dias vão definir a presença do De La Cruz, do Saul e do Alan, que desfalcaram o time rubro-negro contra o Botafogo. No treino dessa quinta, quem ficou no banco de reservas no jogo passado foi a campo. Já os que foram titulares fizeram atividades internas de recuperação. A boa notícia é que o De La Cruz e o Alan foram a campo normalmente e fizeram atividades no campo com todo o grupo. O Saul vive um cenário diferente, porque ele se recupera de dores na região do tornozelo esquerdo e não joga desde o jogo contra o Cruzeiro. Nessa quinta-feira, o espanhol foi a campo, mas fez apenas atividades individualizadas, sem se juntar ao restante do grupo. Existe a expectativa interna de que o De La Cruz e o Alan estejam à disposição do Felipe Luiz na partida contra o Palmeiras. A dúvida é se o Saul vai ter condições de jogo. O Flamengo treina hoje e no sábado para encerrar a sua preparação para esse jogão. Um desfalque certo é o Cebolinha, que sentiu dores contra o Botafogo e saiu de marca, E o exame realizado nessa quinta-feira no Ninho do Urubu confirmou que ele tem uma lesão no músculo do quadril e, segundo o portal Mundo Bola Flamengo, ele deve ficar fora por no mínimo 21 dias, mas esse tempo vai depender da evolução da sua recuperação. O Flamengo anunciou nesta quinta-feira o desligamento da técnica Rosana Augusto do time profissional feminino e já tem conversas adiantadas com o provável substituto que vai ser o Celso Silva, que estava na base do São Paulo. De acordo com informações do portal Flabase, restam poucos detalhes para a assinatura desse contrato. O Celso já pediu demissão do time sub-20 do São Paulo nessa quinta-feira, para poder fechar com o Flamengo. Vale lembrar que o treinador já trabalhou no Flamengo entre 2015 e 2020, quando foi auxiliar técnico do time feminino e depois virou treinador, função exercida no Flamengo até 2022, quando acabou sendo realocado para o time sub-20. Em 2023, o Celso comandou o time campeão da Copinha Feminina. A CBF ainda não anunciou o nome do árbitro que vai apitar Flamengo e Palmeiras nesse domingo. Uma coisa é certa, não vai ser da Federação do Rio de Janeiro, como aconteceu com Alex Gomes Stefano no clássico contra o Botafogo, e nem da Federação Paulista, exemplo de Rafael Claus, que comandou a vitória lá do time do Abel Ferreira sobre o Bragantino. Fatos ocorridos em jogos de Palmeiras e Flamengo têm revoltado os rubro-negros nas últimas rodadas. Na 27ª, o time do Abel Ferreira foi beneficiado contra o São Paulo porque o Andréas Pereira e o Gustavo Gomes fizeram faltas para cartão vermelho, mas o árbitro não deu e, além disso, o juiz deixou de marcar um pênalti claríssimo do Palmeiras naquele jogo. Já na partida de quarta-feira, Luiz Araújo sofreu um pisão claro dentro da área no clássico contra o Botafogo, pênalti, mas o juiz mandou o jogo seguir. O diretor de futebol, José Boto, reclamou demais da arbitragem contra o Flamengo, principalmente dos integrantes do VAR. Aí eu te pergunto, quem você indicaria para apitar esse jogão de domingo? Coloca aí que eu quero saber. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Dá uma hypada no vídeo também, porque isso é muito importante para a gente.
Valeu, muito obrigado! Conforme pesquisa do portal GE.com, o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras vai esquentar ainda mais a reta final do Campeonato Brasileiro 2025, porque ainda faltam 33 pontos a serem disputados nas últimas 11 rodadas para conhecermos o grande campeão. É importante destacar que ambos jogam pelas semifinais da Copa Libertadores. O Palmeiras vai enfrentar o LDU do Equador nos dias 23 e 30 de outubro. Já o Flamengo encara o Racing da Argentina no dia 22 e 29 do mesmo mês. Com 61 pontos, o Palmeiras não perde a liderança mesmo se for derrotado aqui no Maracanã neste domingo. Uma vitória, porém, deixa o time do Abel Ferreira com 6 pontos na frente do Flamengo. Produção, coloca aí pra gente os jogos que o Palmeiras ainda tem pela frente nesse brasileiro. Dia 19/10, Flamengo e Palmeiras. Dia 26/10, Palmeiras e Cruzeiro. Dia 2/11, Juventude e Palmeiras. Dia 6/11, Palmeiras e Santos. Dia 9/11, Mirassol e Palmeiras. Dia 15/11, Santos e Palmeiras, jogo atrasado. Dia 19/11, Atlético Mineiro e Palmeiras. Dia 23/11, Palmeiras e Fluminense. Dia 30, Grêmio e Palmeiras. Dia 3 de dezembro, Palmeiras e Vitória. E no dia 7 de dezembro, Ceará e Palmeiras. Lembrando que o Verdão vai enfrentar 3 times que, nesse momento, estão na metade de cima da tabela, sendo 2 deles do G4, o Cruzeiro, o Mirassol e o Fluminense. O time vai jogar 7 vezes como visitante, inclusive a rodada final vai ser contra o Ceará e ainda tem pela frente 2 clássicos, ambos contra o Santos, um deles no jogo atrasado pela 13ª rodada. O Flamengo vem de vitória contra o Botafogo por 3-0 e com isso ficou com 58 pontos, e precisa de uma vitória no domingo para igualar a pontuação do Palmeiras. Produção, coloca aí os jogos do Flamengo. No dia 19/10, pega o Palmeiras aqui no Maracanã. No dia 25, joga contra o Fortaleza fora de casa. No dia 1º de novembro, joga contra o Lanterna Sport Recife em casa. No dia 5, encara o São Paulo no Morumbi, em São Paulo. No dia 9, pega o Santos aqui em casa. No dia 13, encara o Sport Recife, de novo em jogo atrasado, fora de casa, na Arena Pernambuco. No dia 19, tem clássico contra o Fluminense aqui no Maracanã. No dia 23, vai pegar o Bragantino aqui no Maracanã. Depois, no dia 30, vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro. No dia 3 de dezembro, pega o Ceará aqui no Maracanã. E, por fim, vai a São Paulo enfrentar o Mirassol, que é a grande revelação desse campeonato brasileiro. O Flamengo pega 4 rivais que estão entre os 10 primeiros do Brasileirão: São Paulo, Fluminense, Bragantino e Mirassol. Mas vai jogar 6 vezes no Maracanã, 5 vezes como mandante e 1 vez como visitante contra o Fluminense. Seu único clássico carioca nessa reta final. O Mengão ainda joga 2 vezes contra o Lanterna Sport, uma delas em partida atrasada pela 12ª rodada. Assim como o Palmeiras, o jogo final também vai ser como visitante contra o Mirassol. Em resumo, a tabela do Flamengo é mais fácil do que a do Palmeiras. Há certo equilíbrio na distribuição dos adversários quando levamos em consideração a atual pontuação deles. Mas o time do Abel Ferreira vai ter desafios maiores, a começar pelo próprio jogo contra o Flamengo, nesse domingo aqui no Maracanã, em que joga como visitante. Além de precisar enfrentar os outros 2 integrantes do G4, o Cruzeiro em casa e o Mirassol fora de casa. O que mais pesa, porém, é o desequilíbrio dos mandos de campo. O Palmeiras vai fazer 7 jogos dos 11 restantes fora de casa, ao passo que o Flamengo vai fazer apenas 5, além de um clássico contra o Fluminense aqui no Maracanã. Aí eu te pergunto, você acredita que o Flamengo pode ser campeão do Campeonato Brasileiro? Coloca aí que eu quero saber. Eu acredito piamente. O Red Bull Leipzig deve retomar as negociações pelo zagueiro Léo Ortiz na janela de transferências de janeiro. O zagueiro é novamente um dos nomes observados pela equipe alemã, que pertence ao mesmo grupo do Red Bull Bragantino, ex-clube do Léo Ortiz. A expectativa é de que uma nova oferta mais alta ainda seja apresentada nas próximas semanas.
Vale lembrar que em julho desse ano, o Flamengo recusou uma proposta de 95 milhões de reais do Leipzig e incluía 76 milhões fixos e mais 19 milhões em metas atingidas. A diretoria rubro-negra entendeu que a quantia não agradava e decidiu mantê-lo até o final da temporada. O Leipzig vê no Léo Ortiz um jogador pronto para o futebol europeu, e que se encaixa bem no modelo tático do clube. A passagem bem-sucedida pelo Bragantino e a experiência em competições internacionais fortalecem esse interesse. A boa relação entre os clubes da franquia Red Bull com o Flamengo também pode facilitar essas negociações. O zagueiro soma no Mengão mais de 70 jogos, com 6 gols e 4 assistências. Além dos Leipzig, a Roma e a Juventus da Itália também manifestaram interesse em contar com o Léo Ortiz. Ele tem 29 anos e completa 30 em janeiro. É um zagueiro destro que tem 1,85 de altura e também pode jogar de volante. Também tem nacionalidade italiana e está no Flamengo desde março de 2024. Tem contrato por aqui até 31/12/2028 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 15 milhões de euros. Ele já fez 2 jogos pela seleção brasileira e ganha atualmente 600 mil reais de salários aqui no Mengão. Aí eu te pergunto, você concorda com essa venda do Léo Ortiz na próxima janela? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço para você. Bora ser feliz e pra cima deles, Mengão!